Olá! Nossa aula de hoje é sobre a anatomia do tronco encefálico. Inicialmente, temos que destacar algumas diferenças desse segmento para a medula espinhal. A primeira delas é que na medula espinhal, a substância cinzenta se dispunha em colunas longitudinais que ocupavam aí toda a extensão da medula. No tronco encefálico, essas colunas longitudinais vão ser fragmentadas por uma riqueza de fibras transversais e se transformam em núcleos. Esses núcleos, quando associados a nervos cranianos, são chamados de substância cinzenta homóloga. Homóloga a quem? Homóloga à medula, onde estão os nervos espinhais. E quando não se associam a nervos, adquirindo outras funções, são chamados de substância cinzenta própria do tronco encefálico e tem aí funções bastante diferenciadas em relação à medula espinhal. Uma segunda diferença é a presença na profundidade do tronco encefálico da estrutura da formação reticular, que será assunto de uma aula específica. E por último, a presença dos nervos cranianos. São 12 pares, numerados de 1 a 12, no sentido crânio-caudal. Desses, os 10 últimos serão estudados no contexto do tronco encefálico, então localizando-os rapidamente. Terceiro e quarto par craniano emergem na região do mesencéfalo, quinto, sexto, sétimo e oitavo par craniano na localização da ponte, nono, décimo, 11º e 12º par craniano no bulbo, tá? A conexão com esses nervos é bastante importante, principalmente na interpretação de lesões e das correlações anatomoclínicas. E lembrando que, para acompanhar essa aula, você já precisa ter noções da macroscopia desses segmentos, que foi passada para vocês pelos nossos monitores. Então é importante saber que na região do bulbo temos as pirâmides bulbares, as olivas e posteriormente os tubérculos dos núcleos grácil e cuneiforme, além da abertura do quarto ventrículo. Em termos de ponte, que anteriormente existe uma riqueza de fibras transversais, que nos dão aí as estriações transversais, e que a maior parte dessas fibras convergem para formar o pedúnculo cerebelar médio, que adentra o cerebelo. E que em termos de mesencéfalo, anteriormente conseguimos visualizar os pedúnculos cerebrais e posteriormente os 4 colículos, sendo 2 superiores e 2 inferiores. E antes de iniciarmos a estrutura do tronco propriamente dito, é importante entendermos a dinâmica da abertura do quarto ventrículo, que vai aí diferenciar o posicionamento da substância cinzenta da medula para o bulbo. Então, resgatando os conhecimentos da medula, nós tínhamos uma substância cinzenta central, e isso vai se manter no tronco, e uma substância branca periférica. E aí identificávamos uma coluna anterior, que é eferência somática, uma coluna lateral, que era a eferência visceral geral, sistema nervoso autônomo, e uma coluna posterior, que era a aferência ou sensibilidade, visceral e somática. Então, na medula tínhamos o que era anterior, motricidade, o que era posterior, sensibilidade. Da medula para o bulbo, temos aí a abertura do quarto ventrículo, que ocorre pelo afastamento dos lábios ou das extremidades do sulco mediano posterior. Então, temos aqui o sulco mediano posterior, inicia-se um processo de afastamento das suas extremidades, o que vai causando uma rotação. E aí a gente começa a observar que o que estava posterior vai vir para lateral e o que estava anterior vai vir para medial. E isso acontece com a substância cinzenta. Vamos observar neste outro lado
onde continua a demarcação das setas. O que era mais posterior vai vir para lateral. O que era mais anterior vai vir para medial. Isso traz uma nova configuração no tronco encefálico. No tronco encefálico, passamos a ter o que é medial é motor, o que é lateral é sensitivo, o que é medial é eferência, o que é lateral é aferência. O limite entre os dois está mais ou menos nessa região aqui, que se formos observar de uma vista posterior, em termos de quarto ventrículo, é onde se posiciona o sulco limitante, que chama-se sulco limitante exatamente por limitar o que é medial, motor, do que é lateral, sensitivo. Então, repetindo essa imagem e comparando com uma outra mais didática da região do bulbo. Novamente, o que é medial é motor, o que é lateral é sensitivo. Então, o que é medial é motor, o que é lateral é sensitivo. Naquela mesma sequência, eferência somática, eferência visceral, aferência visceral e aferência somática. O que é medial, motor, o que é lateral, sensitivo. Limite, sulco limitante do quarto ventrículo. Ok? Bom, e aí estamos falando do que é homólogo à medula, certo? E se estamos falando do que é homólogo à medula, estamos falando de núcleos de nervos cranianos. E aí, os núcleos de nervos cranianos estão aí dispostos em estruturas que se assemelham a colunas. Como eu disse, aqui não dá para perceber com tanta nitidez, porque essas colunas passaram a ser fragmentadas, mas ainda assim, de alguma maneira, conseguimos aí estruturá-las. São colunas motoras e são colunas sensitivas. As motoras são mediais ao sulco limitante, as sensitivas são laterais ao sulco limitante. Então vamos começar pelas motoras. Temos aqui o sulco mediano e aqui nós temos o sulco limitante. Então a primeira motora é essa aqui, representada em vermelho, que é a mais medial de todas, eferência somática. Logo depois a gente tem essa amarelinha, também bastante fragmentada, que é a eferência visceral geral. E aqui aparece, lá no limitezinho, essa aqui representada em lilás, que é o que a gente chama de eferência visceral especial. A eferência visceral especial não existia na medula, passa a existir no tronco encefálico. E o que seria eferência visceral especial? A gente sabe que a eferência visceral geral é sistema nervoso autônomo, né? Coluna lateral já existia na medula. E o que é eferência visceral especial? A eferência visceral especial é aquela que se destina a músculos de origem branquiomérica. Os músculos de origem branquiomérica, apesar de serem estriados esqueléticos, eles têm aí na sua origem uma relação com os sistemas viscerais, que são as brânquias. Então a gente diz que eles ficam aí no meio do caminho entre o somático e o visceral, e por isso eles são classificados como eferência visceral especial. Basta sabermos quais são. São eles: mastigação, músculos da mímica ou expressão facial e deglutição. Então, são esses três grupos musculares, né? E a memorização dos três já facilita aí o prosseguimento da aula. São as três colunas, portanto, mediais ao sulco limitante e eferentes. Passemos então para o que é lateral ao sulco limitante e, portanto, aferência. A primeira que a gente enxerga é essa verdinha aqui, aferência visceral. Aferência visceral. E aqui nós temos tanto a geral, associada ao sistema nervoso autônomo, quanto a especial,
que vai ser aquela associada aos órgãos dos sentidos, no caso, olfação e gustação. A seguir, enxergamos essa outra coluninha aqui, em azul claro, que talvez seja a mais visível de todas, pelo menos enquanto uma coluna, que é a aferência somática geral, ou seja, sensibilidade somática geral da cabeça e do pescoço, dor, temperatura, tato, pressão, etc. E por último, essa em azul mais escuro, essa é bem diferente de uma coluna, né? São alguns núcleos bastante esparsos, que é o que a gente chama de aferência somática especial. Especial, sentidos, no caso, sentidos somáticos, visão, audição e, juntamente com a audição, o equilíbrio. Como a visão não está associada ao tronco encefálico, aqui nos restringimos à audição e equilíbrio. Então, são essas aí as 6 colunas de nervos cranianos. Lembrando que coluna de nervo craniano é substância cinzenta homóloga à medula. E aí precisamos entender como que funcionam essas colunas em cada um dos nossos segmentos do tronco encefálico. A começar pelo bulbo, que é o mais caudal e limita-se inferiormente com a medula e superiormente com a ponte. Então vamos lá. Começando pelas colunas eferentes ou motoras. A mais medial, eferência somática. Temos este núcleo aqui, que é o núcleo do nervo hipoglosso. Motricidade voluntária da língua, eferência somática. Logo depois temos a eferência visceral geral. São 2 núcleozinhos aqui no bulbo, tá? O salivatório inferior, que se destina à inervação da glândula parótida, que é uma glândula salivar, e o dorsal do vago, né? Que aí é um pouquinho mais complexo, dá origem a um nervo, que é o nervo vago. É o único nervo craniano que não se destina a estruturas da cabeça e do pescoço e que vai ganhar o pescoço, o tórax e o abdômen, inervando aí praticamente todas as vísceras dessas regiões. Dorsal do vago, salivatório inferior, eferência visceral geral. E aí fica faltando a eferência visceral especial, que aqui no caso do bulbo é o núcleo ambíguo, que se destina aos músculos da deglutição e fonação, músculos de origem branquiomérica, por isso eferência visceral especial. Então, na região do bulbo, deglutição e fonação. Encerrada a parte motora, a gente passa para a parte sensitiva. E aí estamos já lateralmente ao sulco limitante. Primeiro a gente observa este núcleo, que é o núcleo do trato solitário, que é a aferência visceral. Tanto a aferência visceral geral, sistema nervoso autônomo, quanto a aferência visceral especial, que é a gustação, né? A olfação não está associada ao tronco encefálico, então aqui teríamos apenas a gustação. Existe um núcleo só, tanto para a aferência visceral geral quanto para a aferência visceral especial, que no caso aqui é a gustação, e por isso mesmo ele chama núcleo do trato solitário, né? Não apenas porque é um só, para a eferência visceral geral e para a aferência visceral especial, mas também porque ele é o único em todo o tronco encefálico, tá? Então, núcleo do trato solitário. Prosseguindo, a gente vê aqui essa estrutura em azul claro, que é o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, tá? E aí, o trigêmeo é o responsável pela aferência somática geral da cabeça. Dor, temperatura, tato, propriocepção. E a coluna do trigêmeo vai se dispor aí ao longo de todo o tronco encefálico. E a gente consegue observar a formação de 3 núcleos principais. O núcleo do trato espinhal, que é a parte que cabe ao bulbo, o núcleo sensitivo principal, que é a parte que cabe à ponte, e o núcleo do trato mesencefálico, que é a parte que cabe ao mesencéfalo.
E aqui a gente já consegue passar para vocês alguma distinção de distribuição de estímulos. O que eu quero dizer com isso? O que entra de dor e temperatura vai para o bulbo, trato espinhal. A maior parte do tato fica na ponte, núcleo sensitivo principal. E o que é propriocepção vai para o mesencéfalo, núcleo do trato mesencefálico. Então aqui a gente já consegue perceber aí uma diferenciaçãozinha funcional entre as três partes principais dessa coluna. E para terminar, a gente tem a aferência somática especial, que em termos de bulbo, ó, são pedaços desses dois núcleos. Essa amêndoa aqui são os núcleos vestibulares. E os núcleos vestibulares são divididos em 4. O superior, o lateral, tá? O inferior e o medial. O inferior e o medial estão mais localizados no bulbo, tá? Os outros estão na ponte e estudaremos todos conjuntamente na ponte. E aí nós temos um macetinho muito interessante para memorizar esses núcleos do bulbo, né? E eles são muito mais numerosos no bulbo do que nos outros segmentos. Por quê? Porque é substância cinzenta homóloga à medula e o bulbo é o segmento imediatamente superior à medula. À medida que nós vamos subindo no tronco encefálico, a estrutura desse segmento vai se parecendo cada vez menos com a medula e cada vez mais vai assumindo características próprias. Então, como memorizar os núcleos do bulbo? Então, imaginem a situação em que tomamos um sorvete, né? Quando pegamos um sorvete ou um picolé, a primeira coisa que fazemos é colocar a língua para fora, né? E aí nós temos o núcleo do nervo hipoglosso, motor, eferência somática, músculos da língua. Quando encostamos a língua no sorvete ou no picolé, percebemos que é realmente um sorvete ou um picolé, porque está frio. E aí estamos falando do núcleo do trato espinhal, do trigêmeo, sensibilidade geral da cabeça, aferência somática geral. E aí, logo depois, nós vamos sentir o gosto do sorvete ou do picolé, gustação, aferência visceral especial, núcleo do trato solitário. E percebendo o gosto, que geralmente é muito bom, nós começamos a salivar, eferência visceral geral, né? Núcleo salivatório inferior, parótida. A partir daí, já podemos engolir, né? O sorvete ou o picolé. Núcleo ambíguo, eferência visceral especial, músculos da deglutição, também da fonação, mas aqui deglutição. E aí esses alimentos chegam aonde? No esôfago e depois no estômago. E aí estamos falando de núcleo dorsal do vago, também eferência visceral geral, vísceras torácicas e abdominais. E para completar, geralmente nós fazemos isso sentado ou em pé, e para isso precisamos da manutenção do equilíbrio. Então, estamos falando de aferência somática especial, os núcleos vestibulares medial e inferior. Então, esse macetinho nos ajuda muito a identificar aí e nos recordar também dos núcleos que fazem parte do bulbo. E a substância cinzenta própria do bulbo? São duas estruturas, o núcleo gráceo e cuneiforme e o complexo olivar inferior. Núcleo gráceo e cuneiforme. A gente sabe que ao núcleo gráceo e cuneiforme chegam fibras que vêm do funículo posterior da medula e que vão mediar informações como tato epicrítico, sensibilidade vibratória, estereognosia, propriocepção consciente. Não fizeram sinapse na medula, vão fazer aqui sinapse nos núcleos gráceo e cuneiforme. A partir daí,
as fibras que fazem sinapse nos núcleos grácil e cuneiforme, elas vão aí fazer um arco no tecido bulbar, por isso elas são chamadas de fibras arqueadas internas e vão se fletir cranialmente para formar o que a gente chama de leminisco medial, que vai levar essas informações ao tálamo. Então, olha lá, elas fazem um arco na estrutura bulbar, por isso são chamadas de fibras arqueadas internas, contribuem aí para fragmentar, né, a substância cinzenta, cruzam o plano mediano, que a gente chama de decussação sensitiva, e se fletem cranialmente para subir em direção ao tálamo, formando o que a gente chama de leminisco medial, tá? Leminiscos são aí conjuntos que têm o formato aproximado de fitas, são conjuntos de fibras sensitivas que se direcionam ao tálamo, né? Estudaremos mais outros 3 leminiscos, este aqui é o leminisco medial. Quais as informações veiculadas pelo leminisco medial? Propriocepção consciente, estereognosia, tato epicrítico, sensibilidade vibratória. E a outra estrutura de substância cinzenta própria do bulbo é o complexo olivar inferior, tá? O complexo olivar inferior, gente, ele recebe aferências do córtex, do núcleo rubro, que é uma estrutura do mesencéfalo, e da própria medula, tá? Essas aferências, essas informações têm a ver com a aprendizagem motora e serão mais bem estudadas na parte do cerebelo. Por enquanto, o que eu preciso saber? Que essas fibras também dão uma voltinha dentro do bulbo, contribuindo para a fragmentação da substância cinzenta, então também são chamadas de fibras arqueadas internas. Elas também cruzam na decussação sensitiva, só que aí elas partem em direção ao cerebelo, formando o que nós chamamos de fibras olivocerebelares, tá? Elas penetram no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior, que é a conexão deste órgão com o bulbo, tá? Então, lembrem-se, elas se originam no complexo olivar inferior, dão uma voltinha na estrutura do bulbo, cruzam o plano mediano da decussação sensitiva e penetram no cerebelo do lado oposto. Falaremos mais sobre elas na parte destinada ao cerebelo e aprendizagem motora. E a substância branca do bulbo, tá? Bom, primeiro, né, que tudo aquilo que chegou na medula passou pelo bulbo. Então, por exemplo, o trato córtico-espinhal, ele tem origem no córtex e vai até a medula. Então, obrigatoriamente, ele tem que passar pelo bulbo. Então, a gente consegue ver aqui, ó, né, o trato córtico-espinhal, cruzando na decussação das pirâmides e formando a partir daí o trato córtico-espinhal lateral e o trato córtico-espinhal anterior. Então, esse raciocínio tem que estar sempre presente, né? O que veio do córtex e vai para a medula vai passar pelo bulbo, assim como pela ponte pelo mesencéfalo. O que está vindo da medula e tem que atingir o tálamo, que é cérebro, vai passar por esses segmentos. E aí, a diferença aqui é que nós temos fibras transversais. Em termos de bulbo, quais são as fibras transversais que eu quero que vocês lembrem-se? Fibras arqueadas internas, que são aquelas que a gente acabou de falar, provenientes do núcleo grácil-cuneiforme para formar o leminisco medial ou provenientes do complexo olivar inferior e destinando-se ao cerebelo. Só. São esses 2 grupos e esse tipo de fibra arqueadas internas que nós precisamos nos lembrar. E as longitudinais? Bem, as longitudinais podem ser ascendentes, descendentes ou de associação. Ascendentes,
tudo aquilo que está vindo da medula e que está indo para o tálamo ou para o cerebelo, obrigatoriamente vai ter que estar no bulbo. Qual que é a novidade aqui? A novidade aqui é o leminisco medial, que não existia na medula e passa a existir no bulbo. E vocês já sabem que são fibras provenientes dos núcleos gráceo-cuneiforme subindo em direção ao tálamo. Vias descendentes. Tudo aquilo que vinha do córtex em direção à medula tem que passar pelo bulbo. E, como já mostramos, a gente vê aqui bastante extenso o trato córtico espinhal cruzando na decussação das pirâmides. Qual que é a novidade aqui? O trato córtico nuclear. Se tínhamos um trato córtico espinhal que originava-se no córtex e ia até a coluna anterior, e aí associava-se à parte motora dos nervos espinhais, aqui nós temos um trato córtico nuclear, que origina-se no córtex e vai até os núcleos dos nervos motores do segmento da cabeça e do pescoço, ou seja, até os núcleos motores dos nervos cranianos. Trato córtico nuclear. É homólogo aí ao córtico espinhal, só que o córtico espinhal, coluna anterior. Córtico nuclear, núcleos motores de nervos cranianos, ok? E eles seguem junto, ó. Aqui está o córtico nuclear, já soltando fibras aí, ó, para os vários núcleos motores de nervos cranianos, mas ele segue bem juntinho com o córtico espinhal. Onde está um, está o outro, né? É a mesma coisa, motricidade voluntária, só que um é medula, outro é cabeça e pescoço. Um é coluna anterior, nervos espinhais, outro, núcleos motores dos nervos cranianos. E as fibras de associação? Aqui existe uma estrutura também, digamos assim, responsável pela associação de informações. Na medula, chamavam-se fascículos próprios, né? Levavam informações entre diferentes segmentos da medula. Aqui chama-se fascículo longitudinal medial. Transita informações entre diferentes segmentos do tronco encefálico. Então, nós vamos vê-lo no bulbo, na ponte e no mesencéfalo. E ele é essa estrutura aqui bem medial, né? Bem medial, ó, tá? Bem medial. Então, repetindo, córtico espinhal e córtico nuclear caminham sempre juntos. E aqui bem medial, o fascículo longitudinal medial, que é uma estrutura de associação. Passando para a ponte, e aí lembrando que ponte e mesencéfalo vão ter mais ou menos o mesmo raciocínio da estrutura bulbar. A ponte é dividida, né, por uma estrutura em forma de 8 ou de infinito, chamada de corpo trapezoide, em duas regiões, uma anterior ou ventral, bastante extensa, que é a base, e uma posterior ou dorsal, muito menor, que é o tegmento. E aí, né, gente, o tegmento, ele se associa ao restante do tronco encefálico, é semelhante ao restante do tronco encefálico, né? Vocês vão ver que é muito parecido com a estrutura do bulbo e do mesencéfalo. A base, não. A base é uma estrutura única no tronco, tá? E é por isso que a ponte é barrigudinha, né? Aquela barriguinha da ponte é a base, né? E ela só tem na ponte, ela não tem no bulbo e no mesencéfalo, tá? Ela é única no tronco encefálico. E o que nós temos nessa base? Uma enorme riqueza de fibras transversais, né? Uma enorme riqueza de fibras transversais. Essas fibras transversais, né, que inclusive configuram, né, as estriações transversais que conseguimos observar na macroscopia da ponte, elas estão associadas ao que nós chamamos de núcleos pontinos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos fibras que vêm do córtex em direção à ponte, formando o que a gente chama de trato córtico pontino.
Essas fibras que do córtex estão vindo para a ponte, elas terminam nos núcleos pontinos. Dos núcleos pontinos, onde elas fazem sinapse, surgem novas fibras chamadas de fibras transversais da ponte, responsável aí pelas estriações transversais, que vão para o cerebelo, cruzam o plano mediano e adentram o cerebelo do lado oposto, pelo pedúnculo cerebelar médio, que é aí a grande conexão da ponte com o cerebelo. Essa estrutura forma o que a gente chama de via córtico-ponto-cerebelar, que é a comunicação do córtex com o cerebelo. E depois vocês vão ver que há um retorno do cerebelo para o córtex e que este circuito córtex-cerebelo-córtex é muito importante para o planejamento de movimentos e para a correção de movimentos. Mas isso será assunto das próximas aulas. Por enquanto, o que precisamos lembrar? Que na ponte nós temos os núcleos pontinos, né? E aqui estão, ó, núcleos da base da ponte, núcleos pontinos, que recebem fibras do córtex através do trato córtico-pontino, que deles se originam fibras transversais que cruzam o plano mediano e adentram o cerebelo do lado oposto, ok? E que estarão associadas principalmente ao planejamento dos movimentos. E o que mais temos na base da ponte, além dessa riqueza de fibras transversais? Temos fibras longitudinais. E aí, gente, são as fibras motoras. São as fibras motoras. O que passava na região mais anterior do bulbo, na pirâmide bulbar? Fibras motoras. O que vai passar na região mais anterior da ponte, na base da ponte? Fibras motoras. E aí a gente está falando do trato córtico-espinhal, do trato córtico-nuclear, que vocês já conhecem, e de que um novo que surge por aqui, o trato córtico-pontino, que vocês já sabem aonde termina e a qual função está associado. Bom, e no tegmento da ponte? No tegmento da ponte, nós vamos ter substância cinzenta homóloga à medula, né? Substância cinzenta homóloga à medula, núcleos de nervos cranianos. E aí resgatamos aquelas colunas com as quais já estamos acostumados, né? Mediais ao sulco limitante, eferência somática. Em termos de ponte, temos o núcleo do nervo abducente. O núcleo do nervo abducente, ele se destina a inervar um único músculo extrínseco do olho, que é o reto lateral, e faz a abdução dos olhos, ok? Logo a seguir temos eferência visceral geral, a ela aqui, ó, núcleo salivatório superior, o inferior está no bulbo, o superior está na ponte. Se destina às outras duas glândulas salivares, que são a submandibular e a sublingual. Aqui não foi representado, tá, gente? Mas também teríamos mais ou menos nessa região o núcleo lacrimal, responsável aí pela inervação das glândulas lacrimais. E para terminar, a eferência visceral especial. E aí, eferência visceral especial, nós temos este núcleozinho aqui, que é o núcleo motor do trigêmeo, músculos da mastigação, e esse núcleozinho aqui, que é o núcleo facial, músculos da mímica ou da expressão facial, né? Então, mastigação, trigêmeo, ponte. Mímica ou expressão facial, facial, ponte. E o ambíguo, deglutição, bulbo. Não teremos mais esse tipo de coluna no tronco encefálico. Encerrada a parte motora, passamos para a parte sensitiva, que deve ser o quê? Lateral ao sulco limitante. Observamos alguma coisa em verde? Não, não há aferência visceral
na ponte, apenas no bulbo, por isso núcleo do trato solitário, apenas no bulbo. Aferência somática geral, teremos? Teremos, é o núcleo sensitivo principal. E aferência somática especial? Na aferência somática especial, temos os dois outros núcleos associados ao equilíbrio, que é o superior e o lateral, ou os núcleos vestibulares superior e lateral, e teremos os núcleos cocleares, associados à audição, tá? E aí alguns deles nós precisamos ver com um pouquinho mais de propriedade. Então, olha lá. Trigêmeo. O trigêmeo é o quinto par craniano. E ele tem uma parte de eferência visceral especial, tá ele aqui, tá? É o que a gente chama de núcleo motor do trigêmeo, que vai para os músculos da mastigação. Por que eferência visceral especial? Músculos de origem branquiomérica, ok? Mas ele também tem uma parte sensitiva, tá aqui, ó, núcleo sensitivo principal, que faz parte aí, ó, da coluna do trigêmeo. O núcleo sensitivo principal se comunica com o núcleo do trato espinhal, que está no bulbo, e com o núcleo do trato mesencefálico, que está no mesencéfalo. É tudo coluna do trigêmeo, é tudo sensibilidade somática geral da cabeça. E você já sabe mais ou menos a distribuição. Trato espinhal, dor e temperatura. Núcleo sensitivo principal, tato. Núcleo do trato mesencefálico, propriocepção. Mas entra tudo pelo trigêmeo e segue tudo pelo leminisco trigeminal, que vai aonde? Vai ao tálamo. Certo? Então, as informações seguem pelo leminisco trigeminal e vai ao tálamo. Então, é o segundo leminisco que estamos conhecendo. Todos os leminiscos vão ao tálamo. E também precisamos falar um pouquinho mais do nervo ou dos núcleos dos nervos associados à audição e equilíbrio, né? Que é aí a aferência somática especial. Então, olha lá. O nervo vestíbulo coclear, ele tem duas partes, uma vestibular e uma coclear, uma associada ao equilíbrio e outra à audição, sendo que a origem de ambas está no ouvido interno. Então, vamos pegar a parte do equilíbrio, aferência somática especial. A origem está no gânglio espiral. Essas informações chegam pela parte vestibular do nervo. Desculpem, né? Eu falei que íamos começar pelo equilíbrio, mas na verdade aqui estamos começando pela audição, né? Continua sendo aferência somática especial e continua tendo origem no ouvido interno. Só que aí nós temos o gânglio espiral. Os estímulos seguem pela parte coclear do nervo vestíbulo coclear e chega nos núcleos cocleares dorsal e ventral, que estão aonde? Na ponte. A partir daí, a maioria das fibras cruza o plano mediano no corpo trapezoide, que vocês já conhecem, contorna um núcleo conhecido como olivar superior e sobe pelo leminísculo lateral. Do leminísculo lateral passa para o colículo inferior, que é uma estrutura mesencefálica, e do colículo inferior atinge o corpo geniculado medial, que está no tálamo. Então, todos os leminiscos vão ao tálamo. No caso, o leminisco lateral leva informações associadas à audição. Já estudamos também o trigeminal e o medial. E só a título de curiosidade, existe uma minoria das fibras, né, que faz sinapse no núcleo olivar superior antes de adentrar o leminisco lateral.
mas isso não faz diferença real no processamento da informação. E uma outra coisa importante, tá, gente, é que algumas fibras não cruzam o plano mediano, tá? E seguem pelo mesmo lado. Isso significa que essa aferência auditiva, ela atinge o córtex, tanto do mesmo lado quanto do lado oposto, né? Ou seja, que a via auditiva tem componentes cruzados e não cruzados. E isso é muito importante, tá, gente? Depois, para a gente entender que a perda auditiva total aí, ela é bastante dificultada por essa característica. E a parte do equilíbrio? A parte do equilíbrio continua sendo aferência somática especial. Só que aí vem do gânglio vestibular e chega pela parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Aonde? Na área vestibular do quarto ventrículo. O que tem lá? Os núcleos vestibulares, que são 4: superior, lateral, medial e inferior. O medial e inferior estão no bulbo, o superior e o lateral estão na ponte. Vamos estudá-lo em conjunto. É tudo equilíbrio, tá? O que é importante a gente saber? Que a área vestibular, ela manda informações para o fascículo longitudinal medial, que vai transitar essas informações pelo tronco encefálico. E isso é muito importante, por exemplo, para um reflexo que adequa o movimento dos nossos olhos ao movimento da cabeça. E as informações sobre a posição da cabeça vêm exatamente da área vestibular. Tem conexões recíprocas com o cerebelo, e vamos lembrar disso quando estivermos estudando o cerebelo, tá? Tem conexões com a medula, então vocês lembram aí do trato vestíbulo espinhal medial e lateral, né, que estão associados a equilíbrio e postura. E tem conexões com o tálamo também, tá, gente? Embora a localização precisa dessas fibras não seja bem clara, mas toda a sensibilidade vai ao tálamo. Isso não é diferente com equilíbrio. Então, aqui só para vocês verem, tá? Nós temos fibras, né, que vão ao cerebelo, né, que saem aqui da área vestibular e vão ao cerebelo, são as conexões recíprocas com o cerebelo. Nós temos fibras que descem a medula, né, são os tratos vestíbulo-espinhais, e temos fibras aqui que vão ao fascículo longitudinal medial, que é a via de associação para que as informações sejam transitadas aí ao longo do tronco encefálico, permitindo alguns importantes reflexos. Encerrada a substância própria e homóloga da ponte, a gente passa à última porção, ao mesencéfalo. E aí vocês já sabem que no mesencéfalo nós temos o aqueduto cerebral, que é o resquício da luz do tubo neural do embrião, que contém líquor, tá? E que se passarmos uma linha, né, pelo aqueduto cerebral, a gente divide o mesencéfalo em duas regiões muito desiguais, né? Uma posterior extremamente pequena, chamada de teto mesencefálico, e uma anterior muito maior, chamada de pedúnculos cerebrais. E que aí os pedúnculos cerebrais, por sua vez, são divididos pela presença da substância negra, tá? Que é marcada aí, né, pelo sulco medial, né, do pedúnculo cerebral, né, e pelo sulco lateral, né, do mesencéfalo, substância negra, e a gente divide aí a estrutura do pedúnculo em base do pedúnculo e tegmento do pedúnculo, ok? E essa base e esse tegmento vão ter aí bastante semelhanças com as regiões correspondentes da ponte, né? O teto é que aí é bastante distinto, né, dentro do mesencéfalo. Bom,
que passa na base do pedúnculo? E aí eu lembro para vocês, o que passava mesmo na base da ponte? As vias descendentes, né? O que passa na base do pedúnculo? As vias descendentes, córtico espinhal, córtico nuclear e córtico pontino. E aqui a gente consegue até localizá-los, né? O córtico espinhal está mais ou menos aí no meio da base do pedúnculo, medialmente a ele o córtico nuclear e nas laterais o córtico pontino, né? Então até isso é bem definido, tá? Então o que passa na base do pedúnculo? Vias descendentes motoras. Vias descendentes motoras. E no tegmento? Vamos ter substância cinzenta homóloga e substância cinzenta própria. Aqui temos menos homóloga, porque estamos mais distantes da medula, tá? E mais própria. Então, na substância cinzenta homóloga, vamos para aquelas mesmas colunas que nós já conhecemos. A mais medial, eferência somática. O que temos aqui? Esse primeiro núcleozinho, que é o núcleo do nervo troclear. O núcleo do nervo troclear dá origem ao nervo troclear, que inerva um único músculo extrínseco do olho, que é o oblíquo superior. E esse nervo, tá, gente, ele tem duas particularidades. Ele é o único nervo que cruza antes de emergir do tronco. E ele é o único nervo que emerge dorsalmente. E isso vai ser passado de novo para vocês na aula específica de nervos cranianos. E o núcleo do óculo motor, tá? O núcleo do óculo motor, ele é somático, eferência somática, e inerva através do nervo óculo-motor os músculos extrínsecos dos olhos, tá? Ou seja, reto superior, reto inferior, tá? Reto medial, oblíquo inferior. Só tem dois que ele não inerva: o oblíquo superior, que é o troclear, e o reto lateral, que é o abducente. Todos os demais é o óculo-motor. Só que coladinho aqui no núcleo somático do óculo motor, nós temos aqui a eferência visceral geral, que aqui é o núcleo de Edinger-Westphal, cujas fibras também vão pelo nervo oculomotor para os músculos intrínsecos dos olhos. E aí, se eu estou falando músculos intrínsecos dos olhos, eu estou falando daqueles que fazem miose, midríase, né? Ou seja, que controlam o esfíncter da pupila e que estão associados ao sistema nervoso autônomo, sua divisão parasimpática. Certo? Então, na verdade, o nervo oculomotor, ele é tanto eferência somática quanto eferência visceral geral. É tanto o núcleo motor quanto o núcleo de Edinger-Westphal. E aí a gente chama de complexo oculomotor. O complexo oculomotor tem um núcleo motor somático e um núcleo de Edinger-Westphal. Ele tem tanto eferência somática quanto eferência visceral geral. É tanto músculos extrínsecos dos olhos quanto os intrínsecos da mesma região. Ok? Então ele mata aqui duas colunas: eferência somática, troclear, e a parte somática do óculo motor, troclear, e a parte somática do óculo motor, e eferência visceral geral é o núcleo de Edinger-Westphal. Temos eferência visceral especial? Não. Isso é ponte, mastigação e músculos da expressão facial, e bulbo, deglutição e fonação. No mesencéfalo, não temos. Temos aferência visceral? Não, só no bulbo, núcleo do trato solitário. Temos aferência somática geral? Temos. Núcleo do trato mesencefálico, né? Trato espinhal no bulbo, sensitivo principal na ponte, trato mesencefálico no mesencéfalo. E a gente já sabe que veicula o quê? Propriocepção.
E temos aferência somática especial? Não. Aferência somática especial aqui é equilíbrio e audição e se restringem ao quê? A bulbo e ponte. Então, tá vendo que aqui temos menos? Temos menos porque estamos mais distantes da medula. Então, temos menos substância cinzenta homóloga e temos mais substância cinzenta própria. E aí, a primeira de destaque é a substância negra, né? Então, a gente sabe que a substância negra está aqui no limite entre a base do pedúnculo e o tegmento do pedúnculo. A substância negra, gente, ela tem conexões recíprocas com uma estrutura do cérebro conhecida como corpo estriado. E nós temos tanto fibras, né, estriato nigrais, quanto fibras nigroestriatais. As fibras nigroestriatais, elas têm uma grande relevância clínica porque elas têm um neurotransmissor, que é a dopamina, e a queda desse neurotransmissor nessas fibras ou os déficits dessas fibras caracterizam o que a gente chama de doença de Parkinson. Tá? Então, a doença de Parkinson, gente, a origem dela não está no cérebro, e sim na substância negra do mesencéfalo, no problema com fibras nigroestriatais e com os níveis de dopamina. E aqui, só por curiosidade, né, gente, é o mesencéfalo de uma pessoa normal, com a substância negra, corte a fresco, e o mesencéfalo de um portador de doença de Parkinson, né, onde a substância negra está aí degenerada, afetando as fibras nigroestriatais e os níveis de dopamina nessas mesmas fibras. Falaremos um pouco mais disso quando estivermos estudando o corpo estriado. Além disso, né, mais o que temos de substância cinzenta própria? O núcleo rubro, né, aqui em vermelhinho, é um núcleo associado à motricidade, né, tanto que ele recebe aferências do córtex motor e do cerebelo, e vai mandar eferências para a medula através do trato rubro-espinhal e para o próprio cerebelo, tá? Então, ele faz parte aí dos mecanismos de cerebelo, inclusive do planejamento do movimento, e voltaremos a falar dele na aula específica deste órgão. E por último, a substância cinzenta periaquedutal, tá, gente? Que é essa substância cinzenta aqui ao redor do aqueduto cerebral. Ela está associada aí ao portão da dor e voltaremos a falar dela na aula de formação reticular. E por último, o teto mesencefálico, que, como dissemos para vocês, é diferente aí do restante do tronco encefálico, né? Então, salta aí aquela questão de base e tegmento. O que passa na base, o que passa no tegmento. No teto, né, vocês já sabem que temos os colículos superiores e os colículos inferiores. Os colículos superiores estão associados às vias ópticas, né? Então, eles recebem aferência tanto da retina, através do nervo óptico, né? Trato óptico, como eu falei, via óptica, que vai chegar aí no colículo superior, mas também recebem aferências do córtex visual, mas tudo associado às vias visuais. E eles mandam informações para o núcleo do terceiro par, que é o óculo motor, né? E aí vocês vão ver que passam por aqui alguns reflexos, né? E mandam também informações para a medula, através do trato teto-espinhal, que a origem está onde mesmo? No mesencéfalo, tá? Então, são estruturas aí associadas às vias visuais, tá? Associados a reflexos visuais, tá? Que estão localizados aí na parte mais superior do teto mesencefálico. E na parte mais inferior, nós temos o núcleo do colículo inferior. Então, por que aqui nós falamos colículo superior e aqui a gente fala em núcleo do colículo inferior?
Porque o colículo superior, gente, ele é formado por lâminas interpostas de substância cinzenta, substância branca, substância cinzenta, substância branca, substância cinzenta. Essa é a constituição do colículo superior. É diferente do colículo inferior, que é um núcleo maciço de substância cinzenta, por isso, núcleo do colículo inferior. E se o colículo superior está associado às vias ópticas, o colículo inferior está associado às vias auditivas. Você sabe que ele recebe as fibras do leminísculo lateral que estão vindo de todo aquele processo, né, dos núcleos cocleares que acontece na ponte e vai levar essas informações para o corpo geniculado medial, que é tálamo, né? Toda aferência, toda a sensibilidade vai ao tálamo. Então a gente fala que ele é um relés aí da via auditiva, recebe do leminísculo lateral e leva ao corpo geniculado medial. E para terminar, nós temos a área pré-tetal. Onde está a área pré-tetal? A gente tem colículo inferior, colículo superior e acima do colículo superior, praticamente na transição com o diencéfalo, nós temos a área pré-tetal, como se fosse antes do teto, tá? Que é uma área muito importante para o controle e reflexo das pupilas, né? Na aula de reflexo, nós falaremos um pouco mais sobre isso, tá? E antes de terminar, né, eu me esqueci de falar, em nível do colículo superior, nós temos o que a gente chama de controle do olhar vertical. O que é isso, né, gente? Os nossos olhos, eles se movimentam de forma conjugada, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. No sentido vertical, quem faz esse controle é o colículo superior. No sentido horizontal, esse controle está no núcleo do parabducente na formação reticular, que também é assunto da nossa próxima aula. Bom, gente, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Essa aula é um pouquinho mais extensa mesmo, né, devido aí à grande quantidade de conteúdo, né? São os 3 segmentos do tronco encefálico.